E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é o último dia da semana da nossa série de lives. Hoje eu precisei correr para chegar no horário, gente. Correr. As lives serão sempre 7h30, tá bom? Para quem perguntou, 7h30. Hoje é a última live da nossa semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Excel. Já quero saber aqui, pra você, o Excel, ele é um diferencial ou ele é uma necessidade? Já comentem aqui pra mim, antes de eu chamar o nosso convidado, que é especialista em Excel, e a nossa querida Rafa também. Temos live na semana que vem também, na segunda-feira. A gente vai falar na segunda sobre perfis comportamentais. É muito legal, muito bacana, então não percam. E a partir de terça, começa a nossa imersão. Aí sim, não vai ser aqui, tá? A nossa imersão vai ser lá no YouTube. Então, para você não perder as aulas, entre nos grupos de WhatsApp. Também a gente vai mandar lá o link e também vamos mandar nos e-mails. Joia? Já vou chamar os dois pra gente já entrar no nosso assunto. Se você gostou da live, se você estiver gostando, clique aqui no aviãozinho, já manda pro seu amigo, pra sua amiga que precisa escutar isso. E mais uma vez, quem tá inscrito na imersão vai receber o link da aula dessa live gravada, tá? Ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, certo? Pessoal falando que é necessidade. Cadê a Rafinha? Tudo bem, meu amigo? Olá, Vitória, que bom estar aqui, muito feliz, puxa vida, tá bonita, muito bom. Você não sabe a correria que foi pra chegar no horário. É mesmo? Que legal, não, mas está muito bem. Que bom, estou muito feliz aqui de ver esse pessoal participando, todo mundo falando aqui, já respondendo, que bom. E hoje vamos levantar um assunto bem legal aí, né? Dia a dia nosso, né? Muita gente acha que o Excel vai morrer e é por isso que a gente trouxe você aqui hoje. Ó, quem Oi, apareceu. tudo bom, Tudo bem, pessoal? Rafinha? Oi, Alexandre. Olá, tudo bem? Diana tá mandando um beijo para vocês. Beijo, Di. Beijo, Diana. Tudo bem? Fala pra ela dar um Dá oi um oi aí, pra gente, Diana. pra pessoal. Olha lá, Diana. Oi, gente! Oi, Di. Tudo Tudo? bem? Correria aqui também. Olha o cabelo da pessoa. Ó, boa live pra vocês, tá? Tô aqui acompanhando Obrigada. tudo. Beijo. Legal. Então, eu e a Rafa, a gente escolheu esse tema, Alexandre, porque a gente sempre escuta bastante, assim, né, do Excel, principalmente de empresas pequenas, né? Os nossos alunos, a maioria são de empresas pequenas, ou que está implementando um RH, e aí sempre pergunta, sempre surgem as dúvidas de Excel, que não é o meu forte, assim, e é por isso que a gente trouxe você, né? Um especialista na área para responder a dúvida do pessoal. Ah, que isso. Olha, é um prazer estar aqui, tá? Prazer contribuir, levar conhecimento, levar experiência que a gente tem, né, com essa ferramenta para esse público maravilhoso do RH, do DP. É muito bom estar aqui. Bem, vamos lá. Perguntas? Antes, rapidinho, Rafa, antes da gente começar nossas perguntas, a gente separou algumas, né? Sim. Uhum. Mas se apresenta pro pessoal que não te conhece Ah, sim, ainda. desculpa. Fique à vontade. Perdão. Gente, eu sou Alexandre Reis, tá? Tenho um canal. Na verdade, tem algumas redes sociais que quem cuida disso mesmo é a Diana. Diana é minha esposa. E eu sou especialista em Excel e também na parte de gestão de RH e gestão empresarial, entre outras práticas que a gente tem de mercado. E a ferramenta Excel é aquela ferramenta que não pode faltar no dia a dia. E eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre essa ferramenta. Dentro do nosso contexto, é claro, do contexto de RH, né? A importância dela. O Alexandre, gente, para quem não sabe, ele tem um curso de Excel voltado para profissionais do RH e do DP. Tem até uma aula dele no nosso curso, né, de bônus de planilhas de INSS, como fazer os cálculos de INSS no Excel, Isso. tudo. Então, por isso que a gente trouxe ele para cá hoje. Ai, que bom. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Terceiro dia de live, prazer.
A gente está numa grande live de novo, sempre trazendo conteúdo bem específico de RH e DP, e ninguém melhor do que o Alexandre para falar sobre Excel, o monstro aí do Excel, principalmente de RH e DP. A gente sempre recebe, Alexandre, muita pergunta referente a Excel, porque a gente sabe que o RH e o DP utilizam bastante, né? Hoje as empresas, elas não investem tanto em sistema, mas ainda a gente sabe que sistema de folha, mas os outros subsistemas geralmente não tem, né? As empresas não investem nisso e sempre perguntam se o Excel é um diferencial no mercado de trabalho para quem trabalha na nossa área, né? É verdade. Bem, posso falar? Claro. Por favor. Sistema você falou em pequenas empresas, né? Sistema ainda é algo que eu considero relativamente caro para pequenas empresas. Então, as empresas de médio e grande porte, elas, sem dúvidas, vão optar por um sistema para poder fazer o cadastro das informações. Mas a inteligência de negócio, os relatórios customizados, isso daí dificilmente um sistema vai conseguir entregar de acordo com a necessidade da empresa. Então pode ser ela de pequeno porte, médio porte, grande porte. Então o sistema está ali para quê? Para armazenar informação. Então eu tenho muitos cadastros referentes a funcionários e esses cadastros eles demandam de uma certa estrutura e garantia dos dados. Para fazer esse cadastro, sistema, para manipular os dados, extrair relatórios, implementar inteligência artificial, implementar BI, essas coisas todas que estão presentes dentro das áreas estratégicas, tem que ser Excel. Não dá para ser outra ferramenta. Existem outras ferramentas no mercado de planilha eletrônica, só que o Excel é aquele negócio, né? É o cargo-chefe dessas ferramentas. E falando de pequena empresa, imagina bem, se eu não tenho um sistema, porque ele é relativamente caro, qual a outra ferramenta que eu poderia usar dentro de uma pequena empresa para poder fazer essa questão de folha, para poder fazer recrutamento e seleção, para implementar os processos e subsistemas? Eu simplesmente não conheço. Eu acho que não tem uma tão prática quanto o Excel. E é por isso... Né? Concorda comigo? E é por isso que o Excel ele se tornou não somente essencial, tá? Eu digo assim, obrigatório. Obrigatório. Por quê? Porque é uma linguagem praticamente universal dentro das empresas. Uhum. Eu utilizava muito o Excel quando eu trabalhava no DP para conferência e para alguns fins específicos. Até para fazer, por exemplo, recibo. Às vezes eu precisava fazer um recibo de reembolso ou alguma coisa que não tinha no sistema. A gente sempre fazia em Excel, não tinha erro, né? Era só imprimir, fica bonitinho. Eu usava muito para conferir hora extra. Então, para fazer toda a parte de ponto, eu tinha empresa que não me dava folha de ponto, né? Impressa, realmente no papel. E eu jogava pro Excel, fazia todo o balanceamento daqueles pontos, sabia se tinha desconto, sabia se tinha hora extra, e aí eu passava para o sistema só calcular a folha do funcionário. Era muito mais prático, né? Quando a empresa não é integrado, fica muito difícil. Exato. E para mim, até para fazer conferência de folha de pagamento, gente, é maravilhoso. Eu tinha uma planilha específica, eu não tenho mais ela no meu computador, mas eu tinha. Tinha todos os dados do funcionário. Então, todas as informações da folha de pagamento, eu jogava para a planilha. Se me desse um valor diferente entre a planilha e a folha de pagamento, tinha algum erro em algum lugar. E aí eu tinha que achar. E eu achei muito erro em sistema. Principalmente quando o sistema precisava atualizar, ou atualizou algum valor ou alguma tabela específica, sempre dava um erro. Então é uma forma fantástica, assim, de pegar erros. Só um minutinho, Alexandre. Eu só ia dizer que alguém comentou aqui que quem não sabe, né, Excel acaba perdendo muitas vagas de emprego. E eu super concordo com isso, porque se for analisar hoje os anúncios de vagas para RH e DP, 99% pede lá, né, como uma habilidade ter conhecimento em Excel. Não é mais conhecimento em PowerPoint, em Word, internet,
mas sim tá lá como item obrigatório ter conhecimento em Excel. É verdade. Essas ferramentas são interessantes, né? Você fazer uma apresentação boa, isso é muito legal dentro da empresa, você ter esse recurso. Mas como a Vitória falou, essa experiência aí é o trabalho do analista, né? O analista faz isso, ele faz essa conferência. Tá? E não é só para RH, não. Isso é no mundo dos negócios, é no mundo corporativo. Esse batimento de informações, quando a gente não confia no sistema por essa questão de atualização, outras pessoas mexem, entra uma nova legislação, precisa de um adendo qualquer e aquilo pode mudar o que você já fez. Então, todas as vezes que você precisa transmitir alguma coisa, antes você tem que fazer uma conferência. E qual é a ferramenta que você vai usar? Não tem outra, é Excel. E é por isso que 99% das empresas exigem no currículo conhecimento de Excel. Agora, por que desse conhecimento, né? Porque assim, Alexandre, tem que ter um conhecimento avançado, intermediário. Olha, eu digo que você precisa ter habilidade. Porque essa conferência, né, que a Vitória mencionou e agora o que ela fazia, que era dia a dia dela no DP, essa conferência, ela não pode demorar muito. Imagina bem você levar 2, 3 dias para fazer um negócio desse. Pronto, enrolou tudo. Né? Então, são coisas que você precisa fazer, 2 horas, tem que estar pronto, entregar o relatório e confiável para você poder transmitir aqueles dados. Então, quando me pergunta qual é o nível de conhecimento de Excel que você acha, Alexandre, que o RH e DP tem que ter? Bem, baseando pela minha metodologia, eu digo que tem que conhecer bem o meu nível intermediário. Dessa forma, eu posso nivelar, entendeu? Por quê? Porque o nosso curso de Excel intermediário, aquilo que eu formatei com a minha experiência, ele vai focar exatamente em cima disso, dessa experiência para poder fazer as coisas com o tempo exigido pelas empresas e com a habilidade necessária para fazer sem ter dúvida em que tipo de recurso você vai usar. Entendeu? Então, assim, o nível intermediário, mas que nível intermediário? Esse que eu já testei. Aí eu assino embaixo. Entendeu? E eu acho que é muito também de treino e interesse da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tá ali na vaga, sabe, de repente, não sabe ou sabe o mínimo, mas tem muitas pessoas que não se interessam também, que hoje não acham importantes. Então, eu acho que falta um pouco de proatividade também, de querer aprender, né? Porque todo mundo consegue aprender Excel. Eu, quando entrei na última empresa que eu tava, eu não sabia nada de Excel. Isso há uns 7 anos atrás. Eu não entendia nada de Excel. Eu saí da empresa, não sei fazer curso, mas com as planilhas que a empresa tinha, eu precisava entender elas, eu precisava editar, e eu fui atrás, eu corri atrás da máquina porque eu não entendia nada de Excel. E eu saí com um nível super bom, que hoje todas as nossas planilhas do curso, as planilhas complementares, são em Excel, que a gente consegue criar, consegue editar, consegue agilizar o nosso processo. Então, eu acho que sim, além de, com certeza, um curso, né, ajuda muito, praticar ajuda, mas também eu acho que é um pouco de interesse da pessoa querer entender um pouco mais do que só ficar ali dependendo de sistema, ou se não tem sistema, fingir que não precisa. E é aquilo, né? Às vezes a pessoa depende do sistema, e aí quando acontece alguma coisa, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Acontece alguma coisa, ou vai para uma empresa que não tem, aí você, por exemplo, você é um analista de RH, e aí você vai para uma empresa que está começando, que não tem um sistema específico, e você não sabe. Você não vai continuar sendo um analista, porque você não sabe nem conferir sozinho. Por isso que eu e a Rafa, a gente sempre bate na mesma tecla. Excel, conhecer os cálculos, né, do departamento pessoal, quem trabalha no departamento pessoal, entender o fundamento do cálculo. Não é só pegar no sistema e passar isso pro funcionário. Porque se o dia der ruim, gente, onde eu trabalhava mesmo, a gente vivia assim. Eu vou contar um segredo para vocês. Não falando mal, mas já o TI, né, que a gente tinha, o nosso suporte, era bem mais ou menos. Então, vira e mexe, a gente estava sem acesso a alguma coisa, a rede. E sem a rede, eu não tinha sistema e eu não tinha acesso aos documentos dos funcionários. Então, a gente tinha que se virar. Tinha que entregar. Você vai fazer o quê?
Por isso que a gente corre para outras alternativas. E você tinha, pelo menos, isso em planilha? Essas informações? Tinha várias coisas, tinha. Olha só, imagina se tivesse só por conta do sistema. Então a gente pega muita, já ouvi muito aqui. Eu não preciso de Excel porque eu tenho sistema. Aí cai nessa questão que a Vitória acabou de mencionar. E os cálculos, como são feitos? Né? Não, eu só vou ali no sistema e dou entrada de dados, pronto. Gente, até que se a empresa resolve mudar de sistema ou você vai para um departamento que não tem sistema, e aí como é que fica? Tá? Então, é necessário esse conhecimento e, sem dúvida também, colocar em prática todos os dias, criar as suas próprias soluções, as suas próprias planilhas, continuar, botar a mão na massa mesmo, é isso que a Rafa falou, né? Tem que estar, dia a dia, tem que ter interesse, né, em praticar, porque senão acontece aquele negócio, eu não usei e acabei esquecendo, mas já tive o nível avançado, né? E Excel é todo dia, não tem assim, todo dia. No RH é todo dia, no DP E não adianta ter o Excel avançado no currículo e chegar na hora você não saber, né? Porque a gente sabe que acontece. E a gente é RH, né? Então, a gente sabe como é que funciona. Não adianta você pegar o currículo, é bonito demais, tá aquela maravilha, tantas horas de estudo, aquele negócio. Tá legal, tá aprovado. Agora vamos para o prático, né? Vamos lá comprovar os conhecimentos. E sempre vai ter uma prova de seleção. A empresa que realmente precisa de Excel sempre vai ter uma prova, nem que seja básica, para saber qual é o teu nível de Excel. Vai ter lá uma pergunta bem básica, uma pergunta intermediária e uma pergunta bem avançada. Se a empresa já precisa de Excel avançado, a prova com certeza vai ser no nível bem avançado. Então, colocar que tem Excel no currículo, na hora da seleção vai ter uma provinha aí para medir quando a empresa realmente precisa, né? É indispensável o Excel, vai ter uma provinha para fazer na seleção com toda a certeza. Eu mesmo já criei esses testes várias vezes, né? Para várias empresas. Eu imagino. Você deu treinamento para empresas grandes, não deu, Alexandre, de Excel? Acho que não sei nem contar. Então, empresas como TV Globo, né? Eu vivia lá, era quase um artista já, né? Então, treinei muita gente, muita. A empresa praticamente quase toda, porque era toda semana treinamento e aquela. Estou falando da parte estratégica, né? A parte de gestão. Mas Coca-Cola, foi empresas de petróleo e gás, né? Eu já quase morei em Macaé, de tanto atender aquelas empresas lá da parte de offshore, né? E engraçado, assim, sempre ligado a RH e IDP. Por quê? Porque é a área que contrata, né? Essa é a realidade. É a área que contrata treinamento, é a área que recruta pessoas, é a área que está ligada à inteligência da empresa, porque se o teu recurso, pessoa, não trabalha bem, a tua empresa também não entrega bem. Então está tudo ligado no RH, né? E no DP. E o Excel é aquela ferramenta, não pode faltar, gente, olha, não tem como. Então, gente, eu quero que vocês saiam dessa live hoje. Quem não sabe de Excel, você já entendeu o que você precisa. Já comentem aqui os níveis de vocês, para a gente saber como tá os níveis de Excel aí do pessoal. Eu vou contar um segredo para vocês. Uma pessoa que tudo tem que fazer planilha com as coisas é essa senhorita aqui embaixo. Eu amo Rafaela tudo põe pra gente lá um plano de ação no Excel. Tudo. Eu falo porque eu trabalho com ela. A Vitória... Se quem tiver uma pergunta também, pode colocar. A Vitória coloca a gente faz uma reunião, eu vou botar no Excel. Ela fala, eu vou botar no Excel. Não sei, eu vou botar no Excel. Eu tô sempre colocando tudo no Excel. Teve uma pergunta legal do Jonathan aí. Tá? Ele falou, o que um profissional de DP precisa saber de Excel, não foi isso? Foi. Né? O que exatamente o profissional que trabalha no DP precisa saber fazer de Excel? Pois é, boa. Vamos começar. O profissional de RH, ele não tem muitos cálculos, né? Então, já assim, tem mais cadastro, processo, relatórios, gráficos. Mas DP,
implementa a legislação toda no Excel. Então, a princípio, eu diria, DP, se especializa em cálculo no Excel. Tudo que é fórmula, função, que te permite fazer cálculo, estuda e conheça essas funções. E é claro, né, o recurso tabela dinâmica não pode faltar para ninguém. Tá? Só que tabela dinâmica não resolve tudo. Essa é a realidade. Então, eu pego uma informação antes de jogar aquilo num relatório, antes de estruturar, de sumarizar e tirar um total, alguma coisa assim, eu preciso preparar aquela informação. E como é que eu vou fazer isso? Com fórmulas e funções. DP é muito cálculo. É implementar a legislação que a gente, como analista de dados, chama isso de regras de negócio. Então, pega o que tem na legislação e coloca isso no Excel. Como é que você vai fazer isso? Através de fórmulas e funções. Então, acho que DP, se eu tivesse que escolher elencar um recurso do Excel para responder a pergunta do Jonathan, Jonatas, né? É isso? Sim, Jonathan. isso aí. Fórmulas e funções. Tá? Isso aí é o cargo-chefe em Excel para o DP. O meu líder, rapidinho, Rafa, o meu líder que eu falei que, onde eu trabalhei, que tinha muito Excel, né? Ele era uma pessoa, ele fala que não, mas ele era uma pessoa super perfeccionista. Quando a gente ia fazer alguma coisa que a gente mexia nas linhas para deixar esteticamente mais bonitinho, ele olhava se tinha o mesmo centímetro, gente, Sim. o mesmo tamanho de linha por linha. Vocês veem que não era mentira. Ele tem toque. Era muito engraçado. Ele tem toque. Ele falava que não, mas ele tem toque, então era muito difícil. Então, uma coisa que eu, né, de dica para vocês, e ele falava que eu concordo, quando a gente faz uma planilha, principalmente algo que a gente vai apresentar, cuidem também da estética da planilha para que fique visualmente fácil de entender, né? Porque às vezes a gente só coloca os números lá, tudo e tá pronto. Não, cuidem da estética também do trabalho de vocês, principalmente quando forem apresentar esses dados para alguém. Posso dar uma dica nisso? Claro! Vamos lá. O layout, ele, assim, não vou dizer que para mim ele é o mais importante. Tá? O mais importante para mim é a confiabilidade dos números. Então, eu já peguei cada aberração com cálculo, isso não só em RH não, né? Em gestão no geral. Então, o primeiro ponto é a exatidão, tá? A confiabilidade. Se aquela informação é fidedigna ou não. Então, por isso que eu falo, estude bastante fórmulas e funções, pessoal do DP, para não calcular nada errado. Agora, com respeito a design e layout, gente, isso é fundamental. Dá gosto você olhar uma planilha bem estruturada, bem organizada. Né? Então, eu tive uma aluna que, gestora, né? Gestora. Isso foi no treinamento até presencial. E ela falou assim, Alexandre, olha, eu estou saindo dessa aula com gosto de olhar para a planilha. Sabe? E eu falei, é verdade. Você conseguiu traduzir tudo que eu penso aqui, todo o meu esforço para poder demonstrar isso para vocês. E ela falou, olha, eu estou saindo daqui com gosto e com vontade de olhar essa planilha. Então, a sua planilha tem que provocar isso. Né? A informação que você transmite, o que você leva para o seu gestor. Tá? Uma dica aí para quem quer ser gestor um dia. Tá? Que é um analista, quero ser um gestor, quero tomar conta do meu departamento. Tá? Entregue para o seu gestor o que você gostaria de receber. Então, se você entrega uma planilha desorganizada, um negócio feio, cara, assim, sabe, já vai pegar aquilo e vai olhar assim. Se bem que, em primeiro lugar, é a confiabilidade dos recursos. Agora, uma segunda dica em cima disso. Alexandre, eu perco muito tempo organizando a minha planilha. Então, se isso acontece, tá, não coloca isso como um objetivo imediato. Faz essas entregas mais rápido, evita usar muitas cores para não ficar um negócio, né, que dói o olho dói os olhos de ver o negócio. Então evita esse tipo de coisa, porém se especializa em fazer coisas rápidas no Excel e tenha um toque de design também. Tá? Então é muito simples fazer um design de uma planilha com os recursos certos.
Tá? Então é assim, primeiramente, cálculo, estrutura, deixa a informação pronta. Depois eu vou para o design. Agora, você não pode levar mais do que 10, 15 minutos fazendo design de uma planilha. Se está levando isso, você está perdendo produtividade. Exatamente. Não, tá perdendo produtividade. E aí você vai ser, de alguma forma, chamado a atenção por causa disso, porque você está deixando o teu cronograma todos os dias enrolado. Então, a ideia é, primeiro, foca nos cálculos, conheça bastante fórmulas e funções, não deixe também para segundo plano a questão do design, tá? Porque com as ferramentas certas, com os recursos certos e habilidades certas, você faz um design de qualquer planilha em 5 minutos. E Essa passa conferência da altura da linha, você falou, Vitória? Isso daí a gente resolve rapidinho quando a gente tem a experiência. Entendeu? É 15 segundos. E passa uma outra credibilidade para a direção também quando você apresenta, por exemplo, indicadores. Vai fazer uma apresentação de indicadores com um gráfico bonito, com uma estrutura bonita, com o número certo. Passa uma credibilidade também como gestor que fica legal de ver, fica interessante de ver. Eu queria falar sobre um assunto, Alexandre, que acho que a gente não pode deixar de falar aqui, que é sobre Power BI. Power BI. Power BI. É um assunto que está em voga, muita gente não conhece essa ferramenta, tem pessoas já utilizando, pessoas falando que o Power BI vai substituir o Excel. Fala um pouquinho de Power BI pra gente. A princípio, eu já vou desmistificar isso. São duas ferramentas diferentes, uma não vai substituir a outra nunca. Pode ser que no futuro as duas se unam, que na realidade essa já era a proposta antiga do Excel. Só que o Excel ficou muito lento, então a Microsoft deu pé atrás e criou o Power BI separado, mas a proposta era que viesse junto. Mas, quando você começou a falar, Rafa, da questão da organização, dos indicadores, da planilha dos gráficos, essa parte de design, ela é fundamental. Ela é fundamental por quê? Porque não é só a produtividade de quem faz, é a produtividade também de quem olha, de quem toma decisão, de quem analisa aqueles dados. Então, eu preciso de ter alguma coisa intuitiva ali. Agora, se eu entrego uma planilha, um gráfico, e aquilo dali não me remete o olhar para o que realmente eu preciso, vai passar despercebido alguma coisa, entendeu? Criação de dashboard. O que é dashboard? Dashboard, o exemplo que eu dou é quem já entrou no avião e viu a cabine do piloto aberta lá e olhou lá para dentro e viu aquele monte de instrumentos, aquilo ali é um exemplo de dashboard. O piloto não fica olhando para aquilo o tempo inteiro tentando saber o que está acontecendo. Mas quando tiver uma anomalia no sistema, a ferramenta vai apitar rapidinho ali para ele. Então, um dashboard é exatamente isso. E a gente faz isso no Excel. Só que o Excel não é a melhor ferramenta para criar os dashboards a partir de indicadores das áreas de negócio. É muito lento. Para mim, que já domino isso, que já dou aula disso há muito tempo, eu vou dizer assim, o que eu faço no Excel de dashboard, no Power BI eu levo 30% do tempo. Entendeu? Inclusive, ela está falando aqui comigo. Inclusive, agora eu estou no meio do processo aqui da gravação do Power BI para RH e DP. Só para RH e DP. Com todos os subsistemas, né? Então, pega o conhecimento aí com vocês, vem aqui, aplica no Power BI, vai fazer a diferença dentro da empresa. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta voltada para dar visibilidade da informação. Então, a maioria das pessoas, elas são visuais. Outras pessoas já são muito analíticas e tem aquele toque para números. E eu já peguei pessoas assim, cara, não quero ver gráfico não, eu quero ver número. Me mostra uma tabela aqui com números. Entendeu? Tem pessoas, mas são poucas. Então, o dashboard vai ajudar as pessoas que são visuais. Então, ele vai pegar aquele montão de cálculo que foi feito numa planilha, vai resumir aquilo, vai trazer em gráficos menores, simplesmente mostrando como nós estamos performando dentro do departamento. Aí eu volto ao assunto.
As duas ferramentas fazem isso, Excel e Power BI. Só que no Excel, vou dizer que é mais difícil também, tá? Mas que não é improdutivo, é totalmente produtivo. Até porque nem todas as empresas têm Power BI. Tá? Mas o Power BI é a ferramenta certa para você criar essas visualizações gráficas, para dar visibilidade aos indicadores e também, o melhor de tudo, compartilhar isso dentro da empresa de uma forma segura. Sem ser aquela forma antiga de, olha, pega essa planilha, envia por e-mail e aí os dados da empresa vão juntos e quem quiser pegar, não tem esse negócio? Tá? De passar as informações, não tem jeito, eu tenho que passar, senão o fulano não toma a decisão que ele precisa. No Power BI, eu posso compartilhar isso nas nuvens, no serviço da Microsoft, que a gente chama de Service BI, e aí só as pessoas que realmente precisam daquela informação têm a acessibilidade. Isso aí. Tá? E, Alexandre, falando assim, eu sei que eu sou meio poético falando isso, mas também soa aquele ar de dificuldade, né? Olha só, isso pode ser muito e não é. Não é. Ele é bem intuitivo. É uma cultura. Tá? Então, assim, começar. É o que você falou, Rafa. É botar a mão na massa e fazer. Eu não posso deixar para depois. Eu acho que eu consegui responder. Eu nunca trabalhei com Power BI. Na verdade, eu não conhecia essa ferramenta, acho que até o início do ano passado. O meu marido, ele é gerente de logística, enfim. E quando a gente veio aqui para o Paraguai, a empresa ainda estava se instalando e não tinha sistema. E daí eles conheceram o Power BI. O dia que ele me apresentou o Power BI, eu fiquei fascinada com os resultados. Porque quando tu é gestor e tu consegue ter aquela visibilidade, gente, nossa, que maravilha isso! Para quem é gestor, para ver, né, vai alimentando ali o processo. E tu que é gestor, ter essa intuição, ter essa produtividade, conseguir ver, né, ter uma visualização total do processo, é muito legal, é muito fascinante, assim. E a estrutura é diferente, ela é bonita. Então, quem não conhece, eu vi bastante gente colocando que não conhece ali o Power BI, pesquisem sobre. O Alexandre está fazendo curso sobre Power BI. Vão lá na página dele ver depois mais sobre o assunto, que vale muito a pena. Quem quer se destacar em gestão, eu acho legal também ter aí, sair na frente, né? Porque muita gente não conhece ainda, sair na frente com conhecimento de Power BI. A gente colocou no nosso curso até um bônus, né, Rafa? Com algumas aulas para as pessoas que não conhecem mesmo. Bem um resumão para elas começarem que a gente acha importante, né? Então a gente até tentou trazer isso. A gente tenta trazer vários conhecimentos fora do RH e do DP que agregam valores, né? Exatamente. Tanto que a gente tem o bônus do Alexandre, que é uma aula dele, tem uma de Power BI, enfim. Então é bem legal. Ele colocou aqui, acho que deve ter sido a Diana, né? Tem até o Instagram dele aqui, gente, para vocês olharem aí depois. Só no final da live. Fique aqui, curtam o bate-papo. Isso aí. Deixa eu complementar uma coisa. Aqui. Antes que eu esqueça aqui. Gente, Power BI e Excel é um casamento perfeito, tá? Os dois. Tá? Então, o Power BI hoje, ele pode conectar a qualquer base de dados. Ele não precisa necessariamente do Excel. Só que isso é muito difícil de acontecer. Eu, com o Power BI, vou conectar a base de dados do sistema, pegar os dados e montar ali os dashboards. É muito difícil isso acontecer. Então, geralmente, o sistema exporta para Excel, você melhora essa planilha, tá? E aí você usa o Power BI para conectar nessa planilha, para poder criar os dashboards e relatórios. Power BI não tem cadastro. Power BI não tem tem a conferência da informação, porque você pode olhar lá, mas o propósito não é esse. Né? O propósito dessa ferramenta é dar visibilidade. Então, eu já preciso ter confiança na informação para poder gerar os meus dashboards. Isso seria o ideal. Apesar que nem sempre acontece, né? Mas isso seria o ideal. Então, o trabalho de análise com o Excel, o trabalho de batimento das informações com PROC-V, PROC-X, né? Índice CORREST,
de cálculo, de tabela dinâmica, sumarizando informação, esse trabalho permanece no Excel fortemente, não vai mudar. Então, é necessário conhecer e dominar para a nossa área, né? Para o RH, no dia a dia de RH e de DP. E Power BI vai trazer visibilidade disso. Tá? Só para deixar bem claro, entender direitinho o processo, porque senão assim, poxa, então eu deixo de usar o Excel, vou usar só o Power BI. Dificilmente isso acontece. Dentro dos treinamentos que eu ministrei até hoje, pouquíssimas empresas, vamos dizer assim, 95% dos treinamentos é Power BI acessando o Excel. Tá? Então, 5% só acessa nuvens da Microsoft, de outro lugar. Só ia dizer, então, que se virem, porque está saindo bastante por aí, né? Se virem alguma coisa sobre Power BI vai substituir Excel, já sabem que é um mito, pessoal. Isso é mito. Um complementa o outro. Estou olhando aqui. Pessoal, pode falar. A Rafa tá? falou assim, eu estou meio perdida. Isso é bom pra você saber que você está aprendendo uma coisa nova. E para sair daqui, você ir pesquisar mais. Tá vendo? Isso é bom. Tem uma pergunta aqui da Elaine. Quem aprende dashboard em Excel, depois fica difícil ir para o Power BI? Não, de jeito nenhum. São tecnologias totalmente diferentes. Pô, tocamos no assunto, né? A gente está conversando sobre um assunto aqui. Alguns alunos meus chegaram assim desesperados. Professor, não foi só um, não, nem dois, nem três. Professor, como é que é esse negócio de fazer um dashboard em 3 minutos? Aí eu falei assim, 3 minutos? Eu não me preocupei com o primeiro, nem com o segundo, e depois chegou o terceiro e falou 3 minutos. Aí eu falei assim, gente, vou dar uma resposta aqui comum, que eu tenho que me pronunciar sobre isso, né? Dashboard tem projeto. Primeiro de tudo. Se você não faz um projeto, a entrega que você vai fazer, certamente ela não é confiável. Tá? Preciso de tratamento de dados. Eu preciso de levantar todos os indicadores que eu quero dar visibilidade. Isso tudo vem antes de planilha, de qualquer coisa. Tá? Eu tenho que analisar quais são as melhores os melhores visuais gráficos que eu quero usar para aquele propósito, porque tem isso. É um trabalho de analista, de negócio, de projeto, de arquitetura. Aí eu falei, você consegue fazer isso em 3 minutos? Tá arriscado, tá arriscado você falar isso para o teu gestor e ele simplesmente te dá um esculacho, porque o gestor sabe o quanto isso é trabalhoso, né? Isso tem a sua parte de trabalho. Senão o sistema faria para a gente de forma automática, não é? Então é preciso da intervenção humana. Então, quando você aprende a fazer dashboard no Excel de verdade, tá? Dando visibilidade aos indicadores, tudo direitinho, você vai aprender tratamento de dados, você vai aprender projetos de dashboard, você vai saber elencar quais são os gráficos, né, que a gente chama de visuais, que você precisa utilizar. O resto é ferramenta. Tá? A ferramenta é outra, e como eu já falei, a ferramenta é mais fácil para esse propósito. Agora, a parte de projeto, a parte de relatório, aquela expertise de domínio dos dados, isso é a mesma coisa, não muda. Então, quando você aprende bem no Excel, você vai fazer bem também no Power BI melhor. Essa é a vantagem. Você, Alexandre, minha empresa não tem Power BI, o que eu faço? Faz em Excel. É isso que tem lá? Faz em Excel, mas faz da forma correta, porque depois você vai migrar facilmente para o Power BI. Certo, Rafa? Entendeu? Certo. Eu sou suspeita Alguém porque deixou eu uma amei pergunta aqui na conhecer. caixinha? Peraí, amiga. Eu ia ler Deixa eu agora. ver. Isso aí. Conheço o zero de Excel. Me ajudem, já perdi vagas por conta disso. Estude! Se você sabe que é um ponto, você
Segue o Alexandre que ele Se dá você várias sabe que é um dicas ponto gratuitas seu. também. Então, se você sabe que é um ponto seu de melhoria e que tá te prejudicando, te fez perder algumas oportunidades, você já sabe também que é um ponto que você precisa desenvolver, que você precisa melhorar, né? Não, além de todas as dicas que o Alexandre deu pra gente, né? Ô, Vitória, e vou te dizer, se não quiser comprar o curso agora não precisa. Tem um curso meu gratuito no meu YouTube. Não, é. No meu Aí, ó. YouTube tem um curso de Excel gratuito lá, um starter. Entendeu? Então, assim, não precisa nem fazer um investimento agora, é só ir lá e estudar mesmo. Mas é aquilo que a Rafa está falando, tem que estudar. É o que você falou aí, né? Estuda. Ela complementou a Tem uma pergunta, coisa. ela complementou a pergunta Pode- falando, porém, não tenho norte para estudar. Também não consigo estudar sem a prática. Essa é a complementação da primeira pergunta do. Eu ia ler agora. Ué, mas está tudo lá, só ir lá e fazer, assim. Não, sim, eu não entendi. Eu não entendi a pergunta, Diana. Ela não tem, acho que, computador para estudar. Ah, não tem o computador para Isso. estudar, né? Antigamente a gente tinha as chamadas lan house, né? Hoje não tem mais. Mas vai acontecer, vai acontecer. Precisa estudar, tá perguntando, Alexandre. Precisa do computador para estudar. É necessário o computador. Isso. É necessário o computador, com certeza. Mas se já quiser ir olhando as aulas gratuitas dele também, Assistir nada, o né? vídeo, né, no celular, né? Dá para assistir. Não é, você não consegue praticar, a prática não é tão, mas já acho que já ajuda, né? Pelo menos um pouco. Assim. Exatamente. Não é igual, mas já é. Vai conhecer Exato. a ferramenta, né? Uhum. Legal. Alguém perguntou qual é o nome do seu canal também. Excel com Alexandre. Excel com Alexandre Reis. Fala que é para ir lá para o nosso Insta, que a gente coloca uma rasta para cima. Ah, tá. Diana tá falando aqui comigo que é para ir pro nosso Insta, que ela coloca uma racha para cima. Né? Quem tá na live, né? Tá lá, depois eles vão lá então conhecer o canal do Alexandre, viu? Isso. A gente só traz profissional bom aqui pra vocês. A gente tá falando faz 3 dias de coisa boa pra ajudar vocês, hein? É verdade, legal. bastante. Mais perguntas, pessoal? Mais alguma pergunta, Rafa? Perguntas. Eu tô olhando aqui tentando ver, mas eu acho que não tem mais, não. O pessoal gostou, viu? Já tá. Vamos lá conhecer, gente. Vale a pena. Vale muito a No pena. Insta dele, ele também sempre coloca dicas valiosas, tá? Então sigam eles também. O perfil da Rafa, o do Alexandre sempre fica aqui em cima. Sempre tem dicas muito valiosas, dicas rápidas. Então é bem bacana. Ok. Tem uma Eu pergunta vou. aqui, acho que eu perdi ela. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Eu vou, enquanto a Rafa está encontrando a pergunta, eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar um material de Power BI, isso para frente um pouquinho, tá? Próximo mês já está acontecendo. E eu vou disponibilizar também para o canal de vocês, tá? Para o curso de vocês, Eba! tá ok? Para colocar aí um conteúdo de Power BI também. E outra coisa, né, gente? Eba! O Power BI é gratuito. Isso é uma parte dele para estudo é gratuito. Então, assim, é mais fácil até do que o Excel, né? De estudar, né? Então, é só baixar, instalar e já pode aprender e usar na empresa. É verdade. Tem uma pergunta aqui da Kátia, mas eu não entendi muito bem. Fico em Excel ou PIA para trabalhar com RH? Será que é Também Power entendi. BI? Deve estar perguntando um ou outro, no RH, né? Um ou outro, Excel ou Power BI. Ou Power BI? Gente, Complementos. assim, primeiro lugar, Excel. RH e DP, primeiro lugar, Excel. Por quê? Porque é o trabalho do analista. Entendeu? Planilha é isso, tá? Então é bater informações, é fazer conferência, é você visualizar se uma tabela realmente está completa em relação a outro cadastro. Então isso é Excel. O Power BI já é para coisas mais estruturadas. Olha, eu já tenho essa informação normalizada, eu quero só dar visibilidade. Aí é BI, tomada de decisão. Né? Para você ter uma noção melhor disso, por exemplo,
Vamos falar sobre uma área que está constantemente tomando decisões, tá? A área de vendas, por exemplo, né? Mercado. Está olhando o mercado o tempo inteiro, avaliando números. Então, não vai ficar fazendo conferência das planilhas de vendas do que já aconteceu. Essa informação aconteceu num sistema, num ponto de vendas, e ela já está na base de dados. Só que no RH não é assim. No RH a gente pega essas planilhas, modifica e tem um treinamento novo, e tem um recrutamento novo acontecendo, tem um evento acontecendo, tem um gestor aqui me pedindo 3 vagas. É assim que as coisas acontecem, né? Então eu preciso de planilha, eu dou essa manutenção. A visibilidade disso é quando vem a maturidade e eu já tenho isso estruturado, aí eu vou criar essa visibilidade. Então, primeiramente, conhecimento de Excel, depois Power BI. Eu acho que foi isso, Rafa. É. Rafa, alguém perguntou sobre indicadores, é que eu perdi. Mas até no nosso curso, se eu não me engano, você deixou planilha, não deixou de indicadores? Deixei planilha de indicadores, sim, como material complementar. A Diana está falando aqui que acho que foi indicador de absenteísmo, alguma coisa assim. Foi isso? Eu perdi. Eu não vi essa, mas tem também. Tem um módulo no curso somente de indicador, que eu falo de absenteísmo e turnover, e lá tem planilha de absenteísmo e turnover. E acredito que no curso que eu já vi, no curso do Alexandre também tem, né, Alexandre? Tem. Sobre indicadores, assim, acho que antes de você colocar... Você não precisa conhecer todos. Mas antes de você pensar em planilha, você tem que saber sobre os indicadores, né? O que eles querem dizer para o nosso departamento. Tá? Então, é legal isso primeiro, né? Então, antes disso, tem que ir lá no curso, lá onde a Rafa colocou, e ver como é que funciona direitinho. Porque a partir daí, eu vou pensar em planilhas para poder fazer a gestão do negócio. Então, o modelo de planilha é muito legal. Mas se eu não conheço, aquilo sabe, não vai fazer sentido. Então, e principalmente o que eu faço com aquele número. Exatamente, né? Como o nome já diz, é um indicador. Pô, aquilo está me levando para algum lugar. Entendeu? Agora, se eu não conheço essa seta, se eu não tenho esse norte, fica difícil você tentar ser o super-homem dos números, né? Das visibilidades, se não conhece o indicador. Então, assim, a dica que eu dou é estude o indicador primeiro. E mais importante do que planilhar é saber o que fazer com aquele número, né? Quais ações tomar, porque senão não adianta ter o número e não reverter aquele número. Então, é uma sequência, né, de coisas que precisa entender, né? Não é só uma fatia do quadrado, mas sim o quadrado todo para entender como é que funciona. Porque se eu sei que o meu absenteísmo está 5%, e aí? O que eu faço com isso? Por quê? Como é que eu vou reverter para que o meu absenteísmo fique menor? Então, a gente uma sequência, né? Começando, né? O que é o absenteísmo, né? Pra gente começar do princípio, então... Exatamente. Eu pego um gancho nisso que a Rafa falou. Eu pego muitas dúvidas aqui das pessoas que confundem indicador com métrica. Entendeu? Indicador com métrica. E aí, fala assim, cara, mas isso já não é um indicador? Não, isso aí é uma métrica de mercado, é um número aceitável, e o teu indicador está te dizendo se você está bem ou mal a partir daquela métrica que você tem. Aí tem aquela questão, né, de calcular o indicador e saber o que é aceitável para ele também. Aonde eu vou buscar isso? Tá? Então, acho que isso é uma informação importante, e isso não é planilha. Né? Exatamente. E qual a realidade da empresa também. Exato. Aí o que você falou? A Glau falou aqui uma coisa muito importante, ó. Para as gerações novas, tudo é sistema, perder um pouco do manual. Eu também acho e acho que é um erro, né? Alguém perguntou também, faço Excel ou faço pós em RH? Minha opinião, atualmente, eu acho mais importante fazer Excel do que fazer uma pós-graduação. Obviamente, porque assim, a gente está falando de conhecimento técnico, né? De competências técnicas. Tanto pós-graduação quanto Excel são ferramentas técnicas. Se tivesse que escolher entre um ou outro, hoje eu escolheria Excel, porque
o que tá deixando de... As empresas deixando de contratar não é pós-graduação, mas sim Isso. essa competência mais técnica e conhecimento em Excel. Isso aí. Eu achei essa resposta maravilhosa, Rafa, porque senão a gente fala assim, ah, cara, mas isso é um produto do Alexandre. A questão é que você tem que avaliar, né? O que a empresa quer de você? Fala, cara, você aprende Excel para você? Não, pô, não dá. Você vai aplicar Excel na tua vida em quê? Vai fazer uma lista de compras lá para calcular a tua despensa, o custo com os filhos, aquele negócio todo, mas isso é trivial, isso é básico demais. Você aprende Excel para a empresa. E o que a empresa quer de você? Acho que essa é a pergunta. E se pegar lá as exigências das vagas, a gente vai ver. Cara, pô, 99% Excel. Não, e assim, eu nunca vi, se alguém tiver um case aí pode contar, mas eu nunca soube de um case que a pessoa não foi contratada porque não tinha a pós-graduação X. Exato. Porque é muito amplo. Pode ter pós-graduação em psicologia organizacional, em gestão de pessoas, em direito Isso. do trabalho, em coaching. Então é um leque muito grande de pós-graduação e a empresa nunca vi. Olha que eu já fiz muito recrutamento de seleção, acompanho pessoas que fazem e nunca vi. Ai, não contratei porque não tinha pós-graduação em gestão de pessoas, por exemplo. Mas a gente até já teve um relato aqui, não conseguiu vaga porque não tinha conhecimento em Excel. Então, a gente, hoje, falando um pouquinho disso já, falando de estudo, tem pessoas que conseguem emprego na área que nem estão formadas ainda, estão em formação. Então, já falamos várias vezes, canudo não garante emprego. Então, a gente precisa desenvolver mais as nossas habilidades, as nossas competências, que a gente falou nas outras lives também, nas outras duas. Então, percebam que isso é o diferencial hoje. É saber se comunicar, é ter liderança, é saber Excel. Então, isso são coisas necessárias para que eu possa aplicar bem o meu trabalho. E não um canudo que, de repente, você não aprende na prática e só aprende na teoria. Sim! Foi bonito, Com parabéns. silêncio. Eu sou assim, obstinado em pós-graduação, né? Mas de RH eu não vou fazer. De RH eu não vou fazer. Por quê? Porque assim, não vai agregar muito, por exemplo. Esse ano, já agora, mês que vem, eu começo Big Data. Né? Um MBA, Big Data. Tá? Justamente nessa área, trazer essa questão de inteligência artificial, como é que a gente pode melhorar isso. Porque hoje o RH, que não é estratégico, eu acho que ele tem dias contados aí pela frente, né? Porque ele está ligado diretamente à alta direção da empresa. Né? O maior ativo da empresa são as pessoas que trabalham. Então, vai ter muita coisa de dados aí pela frente. Né? Essa interpretação que a gente conhece hoje, ela vai mudar muito ainda. Ela vai ser mais assertiva. Eu acredito que ferramentas novas vão surgir, não vai ser só Power BI. A gente já tem outras, né? Como o Tableau, que é o concorrente direto do Power BI, mas o caminho é esse. E não só BI, tá, gente? Complementar aqui, não só BI. BI, Business Intelligence, inteligência de negócio. Então, tudo relacionado à inteligência de negócio, essa ferramenta Power BI ela é para isso. Mas tem uma outra competência que a gente chama de análise preditiva. Como o nome já diz, análise preditiva. BI é analisar dados passados. Tá? Então, eu tenho cadastros passados de qualquer coisa, eu vou lá e analiso. Né? Recrutamento que eu fiz 2, 3 anos atrás, eu vou lá e analiso. O BI me traz algumas respostas para tomar de decisão. Mas a análise preditiva, ela junta uma série de informações, inclusive relacionada ao ambiente externo, para me dar base para uma tomada de decisão preditiva. Já viu aquele negócio do além, né? de prever as coisas? É isso. A inteligência artificial é isso. Tá? Ela lida com esse tipo de coisa. Análise de dados futuros. Ou seja, imagina, um negócio meio louco, né? Eu analisar coisas que eu não vi acontecer ainda. Dados que não E nem aconteceu ainda. Exatamente. Então tem muita coisa nova aí pela frente. E isso, com certeza, gente, com certeza, RH está dentro, TP está dentro. Sim. Né? A gente cuida de pessoas, mas a gente toma decisão baseada em números, né?
A gente faz Exatamente. ações baseadas em números. Então, porque é o que a gente tem de palpável. As pessoas são subjetivas. A gente não consegue fazer uma ação para cada pessoa. Então, é importante que a gente entenda disso. A Cristiana falou aqui, perguntou se a live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva para quem se inscreveu na nossa imersão, tá? Ela não vai ficar salva aqui no Instagram. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá no meu perfil ou no perfil da Rafa, que na bio tem o link, é só clicar e fazer a sua inscrição. É bem rapidinho, não demora nem 30 segundos. E a gente entre nos grupos de WhatsApp que a gente disponibiliza. Muitas vezes o e-mail ele não entrega para você, ou vai para spam e você não vê, o que é bastante comum. Então, nos grupos a gente sempre manda o link das lives passadas, tá? Então, dessa e das antigas, que foi terça e quarta. E também vamos mandar os links das aulas, que começam na semana que vem. Dia 18, nossa imersão. É só o aquecimento. Imagino que não vai ser a imersão de fato, porque o nosso aquecimento tá babado. Foram 3 lives até agora e espetaculares. Espetaculares. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que só. A Kátia está falando, fez a inscrição, só aguardar o e-mail, está fazendo uma pergunta aí. Só, Kátia, quando finaliza a live, a gente manda um e-mail com o link da gravação, tá? Para você poder assistir depois. Quando você faz a sua inscrição, ela vai para uma segunda página, onde tem um vídeo que eu e a Rafa gravamos, né, para parabenizar vocês. E embaixo desse vídeo fica o link para entrar no grupo. Se você não achou esse botãozinho, ele é um botãozinho, só clicar. Não tem problema, manda mensagem ou para mim ou para a Rafa, quando acabar a live, que a gente manda para vocês o link, tá? Quem não conseguiu entrar no grupo, pode mandar mensagem para mim ou para a Rafa, pedindo o link do grupo, que a gente já vai saber e já manda para vocês. Eu acho que são muitos grupos, aí É. a gente tem que estar trocando. E eu acho que esse último já tá cheio, a gente já vai abrir o próximo, não se preocupem. Se não coube você lá, vai dar Vai certo. caber. Espera um minutinho. Vai caber. Certo, gente? Ótimo. Legal. Ai, tem pergunta. Bom, gente. Acho que é isso. Alexandre, então pra gente finalizar, olha como o tempo passa rápido, É né? verdade. Quando a gente tá no bate-papo, legal, a gente passou 1 hora voando, mesmo, eu nem né? vi essa 1 hora passar. Olha, gente, se eu fosse dar um palpite aqui sem olhar para a hora que eu tô vendo agora ali, eu ia falar meia hora, sei lá, 40 minutos no máximo. É verdade, voou. Mas é sempre bom estar aqui, Queria tá? agradecer. Sempre bom falar com você. Queria agradecer muito você, Alexandre. A gente queria agradecer muito por ter aceitado participar dessa com a gente. Eu e a Rafa, a gente realmente quis trazer lives realmente importantes, principalmente no começo do ano. Começo do ano a gente tem, né, a gente faz as nossas metas, os nossos objetivos, a gente quer um ano melhor. Então eu acho que é um pontapé inicial. Então, hoje, nossa primeira live, a gente falou sobre currículo, sobre entrevista. Ontem a gente falou sobre liderança e hoje a gente trouxe o Excel como assunto, como pauta, que é de extremamente importância e que a gente percebeu que o pessoal aqui é o mais básico. Então, são coisas que as pessoas precisam ouvir, às vezes precisa de um empurrãozinho para conseguir aí, né, perder o medo, criar coragem. Verdade. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Sabe que pode contar com a gente. Ai, que legal. Olha, eu quero agradecer, tá? Aqui é sempre um prazer. Eu adoro a Diana. É sempre um prazer estar aqui, Rafa, Vitória. E, gente, eu gostaria de deixar um recado para vocês, tá? Eu sei que o treinamento da Vitória, da Rafa, ele está aí para poder ajudar vocês a se colocar no mercado, a ter um diferencial. E como a gente já falou aqui, o Excel é um diferencial. Mas, Alexandre, eu agora não tenho perspectiva de comprar um curso de Excel. Vai lá no meu perfil, vai lá no YouTube, tem um curso iniciante lá, totalmente gratuito, para você, tá? Para você ter essa expertise, para não faltar na hora da entrevista. Eu me preocupo muito com quem está se preparando para o mercado de trabalho. Então, pega todo esse conhecimento, faz as suas experiências, monte suas planilhas, com tudo que você está vendo no curso, tá? Monte as suas planilhas e lá tem a instrução que você precisa também, tá bom?
Obrigado por Hoje em tudo, desde dia, o coração. hoje em dia não tem mais essa de eu não tenho condições. Tem muito conteúdo rico na internet, Muito. gratuito, né? Muito mesmo. Igual, o que a gente está fazendo aqui é um conteúdo gratuito, a nossa imersão é um conteúdo gratuito. O canal dele, ele acabou de falar que tem muito conteúdo gratuito. Então se apeguem a isso. Às vezes a gente não consegue financeiramente no momento, mas começando com esse espaço gratuito, é importante falar para vocês que quando vocês tiverem condições, não fiquem deixando para depois, né? Porque a carreira de vocês está pedindo, está batendo na porta, está cobrando, e às vezes a gente deixa para depois, né? A gente prioriza uma coisa que não é uma prioridade e acaba deixando o que é prioridade para depois. Então comece com o gratuito. Meu, tá melhorando? Conseguiu financeiramente? Vai lá, compra, se aperfeiçoa. E isso faz a diferença na vida da gente. Lembrando que é sempre investimento. Às vezes a oportunidade passa porque a gente não está preparado. E a gente acha que não tem emprego, não tem promoção, mas muitas vezes a gente não está preparado para assumir aquilo. Então, se preparem, invistam em vocês, não comam uma pizza no final de semana, porque geralmente dá, então a gente consegue, às vezes, dar um jeito quando a gente realmente quer. Certo? Alexandre, muito obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Beijo, As portas sempre estão abertas. Beijo, A Diana tá mandando beijo aqui. Vem cá, aparece aqui, ó. Eu apareci escapelado no começo. Aparece pro pessoal tirar um print. Estraguei tudo, né? Gente, tirem um print e postem no story de vocês, marcando a gente, porque ajuda muito. Não faz isso, né? Print com a Di, pelo amor de Deus. Agora printa. E aí, Gente, obrigada. Obrigada, Beijo. meninas. Até segunda. Beijo. Beijo. até segunda, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.